livro falando sobre liderança. E para a gente poder reforçar um pouquinho sobre perfil comportamental, eu vou trazer um dos temas que a gente acho que fala muito pouco, que é quais são os medos que cada perfil comportamental tem. Não sei se você já parou para reparar, mas o que é um medo? O medo, ele é algo que acontece com a pessoa que gera dois tipos de comportamento. Você sabe me dizer quais são os dois comportamentos que o medo gera em alguém? Paralisia e agressão. Não é bem a palavra agressão. Mas vamos lá, uma das características então do medo é ou ele paralisa, ou ele motiva, ou uma outra palavra, um pouquinho mais forte. Avança, quase. Pode ser tudo isso, mas vamos lá. Ou o medo paralisa, ou ele impulsiona. Um exemplo de um medo que paralisa. Todo mundo aqui tem um medo, por exemplo, de algum animal, certo? Alguém aqui não tem medo de nenhum animal, nenhum bichinho? Alguém aqui não tem? Você veio de qual planeta? Não tem nenhum. Nada. Não tem nenhum? Eu sou bichinho. Não, animal, bicho, qualquer coisa. Uma aranha, uma cobra, um sapo. Nada. Você tem medo do quê? De coelho? Gato? Do que você tem medo? Coelho, Eduardo. Não, Coelho, tadinho. Então, ninguém. Ok, então a Bia ela é a única que não tem medo de nenhum animal. Super maravilha. Não tem nem Nada. Não, ótimo, perfeito. que eu fale. Você se lembre. Por quê? Porque o que acontece? Normalmente medos de animais ou de bichos são medos que normalmente paralisam a pessoa, certo? Se você se depara, eu, por exemplo, não gosto de aranha, então se eu me deparo ali com uma aranha, aranha lá, eu aqui, cada um vivendo a sua vida, certo? Eu não gosto. Mas existem medos que impulsionam. Vou dar um exemplo. Uma família, uma pessoa que viveu numa família muito pobre, muito humilde, uma criança que não tinha aquela condição de se alimentar o que gostaria. Às vezes ela tem tanto medo de viver a mesma situação que ela viveu na infância, que isso impulsiona ela a trabalhar. Isso impulsiona ela a ganhar dinheiro, impulsiona ela a guardar dinheiro com medo da escassez, certo? Então existem medos que nos paralisam e nos travam, e existem medos que nos impulsionam a termos ações e comportamentos. E cada perfil tem alguns medos específicos que, da mesma forma, alguns medos travam os comportamentos daquela pessoa e outros medos impulsionam elas a agirem de formas diferentes. Então, só retomando, existem medos que nos paralisam e existem medos que nos impulsionam. E eu vou trazer aqui alguns medos que, lógico que nós vamos discutir. Pode ser que você não tenha todos, mas com certeza um ou dois desse tipo de perfil comportamental você tem, e isso vai justificar e explicar um pouco dos seus comportamentos. O que o autor desse livro... Alguém já leu esse livro? Quem já leu? Vixe, vai ter que ser obrigatório agora. Pode colocar aí no Word do funcionário, ler o livro. Só a Bia leu? Leu também? Top. Decifre e influencie pessoas. Paulo Vieira e Davidson Silva. Tá? E aqui o autor ele vai citar então alguns medos específicos de cada perfil, e são medos que foram identificados através de pesquisas, de análise de grupos de pessoas que foram investigadas, e os medos foram praticamente parecidos referente a cada perfil. E aí vocês vão me dizer se realmente faz sentido ou não aquilo que nós vamos falar. Primeira coisa, cadê os dominantes aqui? Dominantes? Então vamos lá. É dominante ou Não, segundo. Primeiro. Ah, só o primeiro. Eu não vou escrever todos aqui. Ela quer ser. Ela quer ser dominante. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. O autor ele fala que um dos medos principais do dominante é, só para exemplificar aqui, Deixa eu ver se tá certo. É o livro que tá falando? é o livro. Falhar. Sim. Sim ou não? Sim. Quem é dominante aqui de novo? Por que vocês têm medo de falhar? Que a gente é o quê? Vocês são muito bons. Não, é pelo Por quê? medo do julgamento. Pra mim é. Pelo medo do julgamento, exigência.
Olha só, né? Então, só pra gente recapitular um pouquinho, o dominante é alguém muito ativo, muito executor, muito pra frente, normalmente é o líder das situações, é ele quem direciona, é ele quem pega pra fazer, então, naturalmente, ele não quer ser julgado por ter feito algo errado. Porque a principal função de um dominante é a execução, é o operacional, é o trabalho, é a tarefa. Então, se ele se sente valorizado quando ele faz as coisas, quando ele opera as coisas, então naturalmente ele tem um medo de falhar. Ele tem um medo de acharem que ele é incapaz. Porque ele é um excelente executor, ele é alguém que resolve problemas. Então imagina alguém que gosta de resolver problemas falhar na resolução de um problema. Então isso é algo que às vezes pode travar um dominante. Por mais que ele seja muito ativo, se ele ainda está muito inseguro, pode ser que ele não queira fazer com medo de falhar e de ser julgado. Faz sentido? Terceiriza. Faz sentido ou não? Um outro aqui, eu não vou colocar todos, não vai usar muita folha, mas um outro medo é perder o poder e a autoridade. E aí? Sim ou não? Sim. Por que um dominante tem medo de perder o poder e a autoridade? E aí, dominantes? Porque ele gosta de ter o controle de tudo. Se ele perder essas questões, automaticamente ele perde o controle. Exatamente. Um dominante, ele normalmente está à frente daquilo que ele faz. Normalmente ele é o cabeça, ele é o principal. Então tudo aquilo que pode jogá-lo numa situação em que ele vai perder o controle, o domínio, o poder e a autoridade daquela situação, ele tem medo. É algo que pode talvez travar um dominante. O dominante, ele se sente ameaçado quando ele sente que pode perder a autoridade. Sim ou não? Perder a autonomia e a liberdade de agir. Vai morrer. Se você imagina você travando um dominante, ó, você vai fazer, mas você vai fazer só até aqui, tá bom? Não dê ideias, não faça aquilo que está na sua cabeça, não seja proativo, não resolva os problemas como você acha que deve resolver. Tira a autonomia de um dominante que você mata um dominante. Mas só se não tiro, né? Porque, de novo, ele é aquele que quer resolver, ele é aquele que quer fazer, ele é aquele que está à frente, ele quer ser visto como a pessoa que resolveu. Então, se você tira a autonomia e a liberdade de atuação de um dominante, você mata um dominante naquilo que ele tem que fazer. E isso é muito importante, nós não estamos falando sobre liderança, mas é muito importante para líderes entenderem as pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Se você é líder, você tem um dominante na sua equipe, se você dá uma autonomia para aquela pessoa, mas depois você tira, você mata aquele dominante. Porque ele perde totalmente a autoridade, o controle que ele tem ou quer ter daquela situação, daquela tarefa. Faz sentido? Sim? Se submeter ou subordinar-se a alguém. Ou seja, o dominante, ele quer ser sempre o cabeça. Então ele não gosta de estar abaixo de outras pessoas. O dominante não se sente ativo, não se sente responsável quando ele está abaixo de uma outra autoridade. Isso é bom ou ruim? Depende. Porque há situações, sim, que o dominante ele tem que estar abaixo de outras autoridades para receber informações, para prestar contas. Então o dominante precisa cuidar um pouco nessa situação. Ah, eu não gosto de que não tenha ninguém acima de mim. Mas vai ter momentos e situações que pessoas vão estar acima de você. Em que pessoas vão dizer o que você tem que fazer. E aí você tem que entender o seu tempo e respeitar as hierarquias. E para dominante é um pouco mais difícil. Gente, de novo, isso aqui não é uma regra geral que todos vão ser assim, tá? São tendências de comportamento. Então, o dominante ele tem a tendência a não querer ninguém acima dele. Ela colocou um ponto aqui que é importante, que é difícil, principalmente no casamento. Nossa, é aquela coisa, nem no casamento. Porque o marido... Olha como que é forte, né? Nem no casamento, às vezes, o dominante quer se submeter. Não se submeter, não estou dizendo que a mulher tem que se submeter. Ela é a companheira. Mas às vezes o homem vai querer falar mais forte e a mulher dominante falou, opa, peraí, quem é você? Ou o marido acostuma também, né? Dependendo do perfil, sim. Dependendo do perfil, sim. Um dominante respeitar esse ponto
Precisa ter, tipo, ver pra crer, né? E prova que realmente vai Aham. dar certo pra ele. E agora um dos medos que eu coloquei, que eu acho que é bem forte também no dominante, só pra gente destacar, reconhecer os erros. Também não tem. Aquele assim, que erro? Que erro? Eu não concordo. Isso tá no livro por você. É o livro. É o último medo que tá aqui. Nem por essa página, não. Mas é o que eu disse, tem que provar. Se não provar, esquece. Exatamente. Nada ainda, a gente não Exatamente. Ah, você errou. Por que que o dominante tem medo de reconhecer os erros? Primeiro, uma que ele não gosta de falhar. Já começa por aí. Não, uma Né? que o dominante não faz. Ah lá. Né? Baseada em quê? Você tá falando? faz por você. Dominante já não gosta de falhar. Existe o dominante lavado. Isso. Existe o tratado, né? Existe o tratado. Exatamente, exatamente. Então ele não gosta de falhar naturalmente. E quando falha, não gosta de reconhecer que falhou. Então percebe, existe uma cadeia lógica. A falha, porque assim, reconhecer erro realmente é se errou. Não é alguém falar que errou. Não é aceitar que alguém está falando que errou. Né? Quando a gente fala de reconhecer erros, antes dele reconhecer o erro, ele tem que ter falhado. Certo ou não? Então são dois medos que andam juntos. O medo de falhar, por quê? Porque eu acho que o maior erro não é falhar, é reconhecer. Sim ou não? Acho que o maior medo do dominante não é falhar, porque falhar realmente todo mundo falha. Mas acho que o maior medo é reconhecer, porque reconhecer erro envolve o quê? Exposição. E aí às vezes exatamente isso. Às vezes ele reconhece o erro atacando. Mas você também faz isso. Mas você também é assim, mais você, só dizendo que quem errou foi ele. Só que na situação de não ficar por baixo, eu errei, mas você também é. Ou antes de assumir, vem um monte de argumento. Normalmente o conforme também faz isso. Mais o conforme. Mas é essa questão. Não vou reconhecer. E se eu for reconhecer, eu tenho que achar o podre de alguém também. Eu tenho que acusar também. Né? Eu me acuso, mas eu acuso alguém. Tá? Então esses são... Vamos, acabou? Acabou o dominante? Deixa eu chegar no S. Não, o S não vai dar tempo. Putz, não vai dar tempo. Olha só, a gente vai ter que pular o S. Vamos lá. O S não precisa falar de porque não tem muita gente de S aqui, não. Tá vendo? Não precisa ninguém precisa ficar sabendo, né? Não. Influentes. Vamos lá. Um dos maiores medos... Cadê os influentes? Vamos ver, influentes. Um dos maiores medos do influente. Rejeição. Faz sentido ou não? Por quê? Porque o foco do influente é o relacionamento. É estar com pessoas, é se relacionar com pessoas. Então, se imagina, se o seu foco é estar com pessoas e se relacionar com elas, o seu maior medo é perder o relacionamento com aquelas pessoas. O seu maior medo é falhar com aquelas pessoas ao ponto de você ser rejeitado por elas. Faz sentido? Isso habita dentro de vocês, influente? Muito? Tem algum exemplo, Fer, de alguma situação que você passou? Você não queria de jeito nenhum ser rejeitado? Tem situações de que o próprio Deus me tirou de mesa de pessoas que eu amava, assim. Uau! E o Senhor falava que eu precisava sair e eu travava, assim, porque eu sabia que as pessoas estavam falando, rejeitando e eu não queria. E eu me sentia rejeitada, assim, então isso foi doloroso demais. E isso trava. E eu sofri, assim, mesmo sabendo que era de Deus, Uhum. eu sofri pra sair. Olha isso. Outro medo, ficar sozinho. Quer matar um influente é deixar ele trabalhando sozinho. Quer matar um influente é deixar ele sem se comunicar com as pessoas, sem ele ter relacionamento com as pessoas. Isso mata um influente. Então ele naturalmente tem um medo de ficar sozinho. Medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinho. Frustrar as expectativas dos outros.
Influente não gosta que a pessoa olhe para ela e rejeite ela nessa questão. De assim, você tinha uma expectativa e aquela expectativa foi frustrada. Ou seja, a pessoa esperava algo do influente e ele não atendeu aquela expectativa daquela pessoa, então isso gera um medo e uma possível falha para ele. Não gosta de frustrar as expectativas. Não ser reconhecido e valorizado como gostaria. Naturalmente, isso também é muito para dominantes. Dominantes e influentes, eles gostam de ser valorizados pelo que eles fazem, né? E esse é um dos medos do influente também. Dele não ser reconhecido e valorizado pelo que ele faz, ou principalmente por quem ele é. Já que o foco dele é pessoas. E não se sentir apoiado. O influente, ele gosta que pessoas apoiem ele a fazer as coisas. Vai lá, faz sim, vai dar certo, você consegue. Então o influente, ele quer que todo mundo esteja junto dele, mas ele quer que as pessoas apoiem ele a fazer as coisas. Ele não gosta de fazer nada sozinho. Ele gosta de aprovação, de reconhecimento também do que ele faz. Sim ou não, Thalissa? Faz sentido? Ficar sozinho, então, nossa, fiquei 2 dias com o cabelo de e ia morrer. Olha lá aí. Imagina na pandemia, né? O meu marido, ele é influente, né? E antes de eu saber disso, eu tava abismada com ele. Porque se ele vai no mercado, ele tem que chamar um amigo pra ir junto. Se ele vai levar a avó dele, ele chamava alguém pra ir junto. Qualquer coisa ele tá junto. Se eu tô na cozinha, ele vem. Ele quer que alguém Ele acompanhe. tava sempre junto. Eu falava, meu Deus, mas que isso? Toda hora alguém atrás, você não consegue ir no banheiro sozinho. E é bem isso mesmo. Ele não consegue, ele falou, não consigo fazer. É um medo. E óbvio, né, gente? A gente sabendo sobre o medo das pessoas que a gente convive, a gente pode ajudá-los, a gente pode tentar trabalhar um pouco nesse medo das pessoas. Por exemplo, você já sabe que seu marido não gosta de ficar sozinho. Só que olha só, né? Eu vim pensando para cá sobre isso. Essa questão de rejeição. O influente não gosta de ser rejeitado. Isso pode ter acontecido na vida de um influente lá na infância. Às vezes aconteceu alguma situação em que, por exemplo, o filho ele vai chegar para o pai e vai mostrar algo que ele fez. Só que às vezes o pai e a mãe dá aquela bronca, dá aquela gritaria, aquela rejeição, rejeita o que a criança fez. E olha só qual pode ser a tendência do comportamento. Gerou um influente por quê? Porque ele se sentiu rejeitado e aí inconscientemente ele pensou assim, quer saber? Eu vou me relacionar com muitas pessoas, porque se uma ou outra me rejeitar, eu tenho outras pessoas para me apoiar. Então isso pode ser um medo que impulsionador. Aconteceu algo, aconteceu um trauma, a pessoa foi rejeitada e aquilo pensou o seguinte, bom, eu não quero mais passar por isso e agora eu vou me relacionar com muitas pessoas, porque se uma ou outra me rejeitar, eu tenho outras para me apoiar. Só que às vezes pode acontecer o inverso, um medo paralisador. A criança ela foi rejeitada quando pequena e inconscientemente ela pode pensar o quê? Quer saber? Eu vou me fechar para nunca mais ninguém me rejeitar. E aí pode gerar um conforme. Faz sentido? O mesmo comportamento, a mesma atitude que uma criança sofreu pode mudar o perfil dela. Pode direcionar um perfil dela. Só que isso está dentro da cabeça dela. A rejeição pode gerar aproximação de outras e a rejeição pode gerar uma exclusão. Sim ou não? Peraí que eu perdi a página. Estável. Estável a gente pode pular, gente? Não? Não? Quem que é estável aqui? Ah lá, gente, tanta gente para dançar, vocês querem ficar me chamando para dançar? Sério? Sério? Olha lá, de novo, levanta a mão, quem que é estável? Agora ninguém levanta, né? Isso, olha lá. Olha lá. Um dos principais medos do estável é ousar e se arriscar. Zona de conforto é o que o estável mais gosta. Não gosta de mudanças, não gosta de coisas imprevisíveis, então naturalmente ele tem um medo de se arriscar. Por quê? Porque também envolve isso aqui, a rejeição, já que são dois perfis focados em pessoas. Então o estável ele não gosta de se arriscar, ele não gosta de ousar, porque ele pode também falhar e ele pode ser rejeitado pelas pessoas quando ele falha.
Então, naturalmente, ele fica na zona de conforto dele e fala assim, não vou me arriscar, vou ficar bem quietinho no meu canto, vou fazer só o que eu tenho que fazer, porque eu não gero problemas nem para mim e eu não me exponho. Por quê? Ousar e se arriscar é o estável ter que se expor a fazer algumas coisas, e ele não gosta de se expor. Ele gosta de ficar mais nos bastidores e ficar no cantinho dele fazendo o que ele tem que fazer. Ele também não gosta de decepcionar e também de ser decepcionado. Porque o estável, novamente, um dos focos dele é o relacionamento. Então, se você conhece alguém que é estável, para ele não te decepcionar, ele vai falar sim para tudo. Ah, vai fazer? Faço. Ah, você quer? Quero. Ah, vamos para tal lugar? Vamos. Por quê? Porque ele não quer decepcionar a pessoa. E também ele não quer ser decepcionado. Então, o estável ele é muito passivo nessa questão de aceitar o que as pessoas falam para ele, para não decepcionar e não perder relacionamento e não ser rejeitado. Ter que lidar com conflitos. O estável sempre vai recuar. Sempre. Sempre assim, né? Na tendência do seu comportamento natural, apareceu qualquer chance de conflito, o estável recua. De novo, por quê? Porque ele não quer se arriscar. Porque ele não quer perder relacionamento, porque ele não quer ficar mal visto. Porque assim, gente, uma coisa que o estável não sabe fazer é brigar. O estável não sabe discutir, porque quando ele começa a discutir, ele não sabe medir palavras. Então, às vezes ele fala umas coisas nada a ver, e às vezes só piora a situação. Porque o estável não sabe brigar. Então ele não vai querer conflitar exatamente isso, para não gerar problemas para ele e para não gerar problemas para outras pessoas. Você falou uma coisa verdade. Por isso que? O S ele não sabe brigar, mas quando briga também, Então, ele é pior do que o É. dominante de agressividade. o que é? Porque ele não sabe brigar, então quando ele briga, por isso que ele leva o problema de Joga as buchas. Mas é verdade. Ele não briga, ele não fala, ele fica guardando. Exatamente. Esse é um problema do estável. O estável ele interioriza sentimentos, né? Diferente de um influente e de um dominante, né? O influente e o dominante eles são mais ativos, inclusive nas questões emocionais. Mas o conforme e o estável não. o dominante, se ele guardar, meu Deus do céu, É. passa mal, passa É. mal. Imagina, né? O dominante ele já não pode guardar, exatamente por isso, porque um já tem um nível mais avançado de estresse, ele precisa pôr pra fora. Já o estável ele vai guardando, aí chega um momento que ele estoura. Aí estourou, sai de perto. Aí ele não sabe falar, não sabe brigar, não sabe discutir, não sabe fazer nada. E depois vai chorar no banho. Não, brincadeira. Não vai. Eu não faço isso. Nunca fiz isso. Nem vou voltar a fazer, mas tudo bem. É. Hã? Ele vai envelhece, ele vai guardando, não é aquela história, ele ignora. Aí sai de baixo, ele pisa É, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É um chato pra caramba. Nessas partes. E aqui, Porque ó, assim. I com S. Eu tava quieto porque ele tá aqui, né? No caso dela, o marido tá lá, né? Melhor não comentar, Estamos te acusando aqui. Chato. Não, ele ignora, ele pisa na gente até machucar. Meu marido é assim. Aí ele colocou isso no bebe, né? Nossa, aperta quentinho. Tá gravando, né? Vocês estão vendo, né? Vamos lá, conforme. Aqui, o livro ele é repetitivo nessa questão de falhar. Assim como o dominante, o conforme também não gosta de falhar. Porque falhar, só que pro conforme é um pouco mais pesado a falha. Por quê? Por que pro conforme é mais pesado a falha? Vamos lá, digam-me vocês. De novo, cadê os conformes? Conformes? Tem pouco conforme? Só três? É só as três que assumem que é o conforme. Ah, Não, o resto Fala assim, não vou falar não, porque só tem 3. É 4, eu, ela e as duas aqui. 4 só. esse lá não tem nenhum. Eu não sei, Mas um monte de gente aí não levantou a mão nenhuma vez. Quem não tem nenhum perfil aqui, levanta a mão. Não sabe. Não sabe. Várias vezes que você perguntou a palha do todo. A gente não levantou É? a mão. Ah, Vai reforçar depois os testes então, hein? Por que o conforme tem medo de falhar? Tem que reforçar, questão de lembrar. Lembra? Às vezes a pessoa fez. E aí, me respondam vocês, por que o conforme é pior ainda falhar pra ele do que para um dominante? Porque ele... Tem medo de errar. Próxima, essa a gente corta do vídeo. Por quê?
Porque tem medo de errar? Também. Tem medo de julgamentos? Também. Mas por quê? Vamos lá. Na cabeça do conforme, ele sempre tem a melhor opção e solução para as coisas. Por quê? Porque naturalmente ele aprendeu a ser assim. Eu conversei um tempo atrás com um conforme, e qual que foi a origem dele, qual foi a infância dele, né? Ele tinha pais muito rígidos, que exigiam muito dele, que ele tinha que estudar, que tinha tudo ser regrado, que ele tinha sim que ser perfeito, que ele tinha sim que fazer todas as atividades sem errar, sem falhar, e aí ele cresceu com isso na cabeça. Então ele se moldou, de fato, um conforme muito, muito exigente consigo mesmo. O conforme ele é muito exigente com ele mesmo. O conforme ele quer ser muito preciso, ele quer ser muito detalhado, ele quer ser sistemático, ele quer chegar na melhor opção possível para que ninguém precise falar o que ele tem que fazer. Para que ele saiba, para que ele tenha a ciência de que ele chegou na melhor conclusão. Então por isso que para o conforme é muito pior falhar. Porque é como se tudo aquilo que ele tivesse feito, pensado, idealizado fosse por água abaixo. Ou seja, ele se sente realmente muito mal por não ter chegado na opção certa, na solução certa. E aí ele tem um medo enorme de falhar. Por isso que às vezes o conforme ele não se arrisca também, igual o estável. Porque arriscar gera exposição. Exposição gera todos olharem para ele. Se todos estão olhando para ele e ele falhar, é a morte. Por isso que muitas das vezes um conforme recua, assim como o estável recua nos seus comportamentos. Você sabe muito bem disso, né? Porque a sua esposa, né? A Laura é Conforme. Você convive com Todos os dias. Uhum. toda hora. Fazer uma pergunta pra você. Esses perfis comportamentais, eles podem vir de família? Tipo assim, meu pai é um perfil, né? Eu puxei esse perfil dele. Você pode ter um pouco de genética, mas normalmente é comportamental desde a sua infância. É aquilo que você vê, observa, aprende e reproduz. Normalmente. Porque, por exemplo, meu pai, minha mãe é um S, com certeza, né, Jéssica? É um docinho, não gosta de conflito. Meu pai já é agressivo. Uhum. Meu pai já é. Então eu puxei. Essa agressividade. Normalmente quem tem mais visibilidade, quem aparece mais nos comportamentos é o que você mais pega. Normalmente. A Nicole já pegou já. A Nicole já é um S. É. Minha filha. Pegou essa parte. Então tem a parte comportamental, ela tem sim um pouco da genética, né? Porque existem modos de agir que são gravados nos nossos genes, então isso passa de pai para filho, sim. Óbvio que há a mistura entre pai e mãe, e aí também o que determina o comportamento é como você foi tratado desde a infância. Vou dar um exemplo para vocês. S, e isso eu já conversei com muitos S's, e com todos que eu conversei foi o mesmo padrão de comportamento. Um S normalmente ele se forma por quê? Porque existem pais super protetores sobre o S. Para quem é S aqui pode dizer se sim ou se não. Tá? Pais super protetores que não permitem que os filhos façam as coisas por conta própria e são sempre induzidos pelos pais a fazerem, tem muita tendência do filho se tornar um S. A Nicole. É. Por quê? Porque quando você tira a responsabilidade da criança e quando você tira a Papai em casa. Você vai ver a agressividade do S. Amanhã você dizer me bom. Quando você tira a proatividade de uma criança e quando você tira a responsabilidade dela de fazer algo por conta própria, você está mimando ela e impedindo ela de ter ações. Então, naturalmente, na cabeça de uma criança, ela cresce entendendo o quê? Não preciso fazer nada, alguém sempre vai fazer por mim. E esse é o comportamento... Exatamente. Eu sou assim. E isso é um comportamento nato de um S. É alguém que sempre vai esperar que alguém faça por ele. E isso vem o quê? Desde a infância. Então, se você tem ou não já filhos, mas saiba que você pode moldar os seus filhos para um S se você dá esse comportamento para ele. Eu tenho Não. No seu caso, não. Quantos anos que ela tem? Já é 6 anos. Ela não faz nada. É. Nada. Porque sempre teve essa... Exato. 11 anos não faz nada. A minha com 11 anos eu trabalhava. Por exemplo, ela casa já. Ela fala assim, mãe, eu quero guaraná. Qualquer pergunta ali buscar. Ela não vai. Exato. Vai dar vergonha. O
os pais que sempre escolhem a roupa dos seus filhos têm a chance de tornar um S. Tem. Pô, então, assim, existem comportamentos... Não. Mas aí se você senta, conversa bastante com seu filho, tal, se comunica, ele vai ser um S que se comunica, legal, entendeu? Por exemplo, eu sempre escolhi a roupa dela. Uhum. Aí quando ela vai escolher, aí ela fala assim, eu escolhi essa, mas você vai ficar magoada Uhum. se eu colocar essa. Aí, Vou! aí ela chora e troca. Ela É. é dominante, É. né? A Vitória pega o cartão e quem vai comigo comprar coca? Aí. Ela tem sozinha, mas a gente não deixa ainda, né? Agora para você gerar um dominante, é você sempre impulsioná-lo a ter ações por conta própria. Eu acho que a minha mãe e meu pai me fez dominante e eu fiz meu irmão S. Não, meu irmão é mais velho. Só que pra minha mãe ele sempre teve menos cabeça. Então, cuida do seu irmão. Faz isso pro seu irmão. Uhum. Então ele sempre, tudo que eles obrigavam pra mim era pra pedir uma pizza. Ai, pede aí, qual sabor você quer, qual não sei o quê. Então, eles acabaram me forçando Uhum. e deixando ele à vontade. Eu fui deixando É. meu marido mais velho. Porque existem características muito específicas em cada perfil, né? E essas características são moldadas desde a infância. Então, aquilo que você impulsionar o seu filho a fazer ou não é quem ele será lá na frente. Então, vocês mulheres que pretendem ter filhos, ou vocês que já têm filhos, mas que eles são pequenos, pelo menos até os 6 anos de idade, ainda dá tempo de você ajudar o perfil. Eu tenho 6 meses, então, pra mudar. Aí ela faz 6. É mais difícil, mas dá. Uma coisa que eu gosto de falar, ela falou assim, ó, a chance da sua filha casar com um homem, tipo assim, um homem que vai mandar é grande. É grande, claro. É grande. É. Porque para um S, alguém tomando a decisão por ele é fantástico. E quando um S é casado com S? Aí lascou. O meu irmão e minha filha são S. Lascou. Os dois? Nossa, misericórdia. Sair dos dois é difícil. Vamos em tal lugar? Fica um tempão. Qual lugar vai? Você que tem que levar, senão não decide. Exatamente. Então, aprendam isso, tá? O que vocês querem para os filhos de vocês, vocês podem dar uma direção. Claro, de novo, eles vêm com uma genética já pronta, mas os comportamentos podem ser aprendidos e moldados. Mas é você que direciona, tá? São os pais que direcionam. Então vamos lá. Além da falha, isso aqui é muito forte, para um conforme. Medo de não ter pensado em todas as possibilidades. Isso aqui para um conforme é essencial. Porque o conforme ele é detalhista, ele é sistemático, ele quer chegar na conclusão mais perfeita, então ele tem um medo de estar faltando uma informação. Não, mas será que realmente eu estou certo? Será que não falta eu ver alguma coisa ainda? Será que eu não estou deixando passar alguma coisa pelo meio do caminho? Por quê? Porque pro conforme ele não quer deixar passar nada. Tá vendo? É? E isso pode fazer o quê? Travar. Isso é um medo que paralisa. Tá vendo? Isso é um medo que paralisa. Mas aí sempre vai ter um dominante influente pra fazer... Que vai empurrar ele. Muda nele, né? Mas eu conforme também, ele que eu vejo muito. Eu sou casada com conforme. Ele pede sempre a minha opinião para que se ele errar, a culpa é minha. Sim, claro. O estável é a mesma coisa. O estável é a mesma coisa. Conforme. E qual que é dele? Tipo assim, ele pede a minha opinião para mim opinar, e se ele errar, ele fala que é culpa minha. Qual Porque que é foi o eu perfil que... dele? Conforme. Porque não quer se arriscar, não quer ousar, não quer assumir. Então, na dúvida, é culpa dos outros. Na dúvida, Dominante, ó. a sua opinião é aquela opinião assim, que você faz e parece Não é? certo. na dúvida, a culpa é da Tatiana, não é? Não, mas Olha lá. essa aqui, ó, as três aqui, ó, É. elas não fazem nada sem vir me perguntar. Na dúvida, a culpa é de Como alguém. eu já sei, mas eu vou te perguntar. Exato. As 4, né? É 4? Outro medo do conforme, receber críticas do seu trabalho. Imagina alguém que vive para fazer, para executar, para dar os resultados, dominante também. Medo de receber crítica. Então, às vezes, para não receber crítica, eu faço, eu pergunto. E joga a bola pro outro. Joga a responsabilidade pro outro. E o último medo, também do conforme, não fazer a melhor escolha. Também é algo que pode paralisar um conforme. Por quê? Porque se ele não tiver a total segurança, certeza de que a escolha que ele está fazendo
é a melhor, ele pode travar, ele pode ficar parado esperando alguém dar uma segunda opinião para afirmar ou não o que ele pensa. Então, o medo de fazer uma escolha ruim é muito grande dentro de um conforme. Então, gente, o que a gente viu hoje aqui é que existem medos que nos paralisam e existem medos que nos impulsionam. Tá? E aí cada um precisa saber identificar o que tem te paralisado, porque isso pode estar envolvido numa tendência comportamental sua, para que a gente pesquise e estude estratégias para fazer você romper. E às vezes alguns medos também estão te impulsionando a fazer algumas coisas que às vezes também precisa analisar se realmente é o que tem que ser feito. Tá? Então aí fica uma tarefinha para cada um. Reforça o seu perfil, quem é você, e reforça aquilo que tem acontecido com você. Se você tem sido mais paralisado pelos seus medos ou mais impulsionado pelos seus medos. Certo? Valeu.